A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo, não é, meus irmãos? Que Deus abençoe as irmãs, que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, que faz parte aqui desse canal, né? Meus irmãos, muitas pessoas não conseguiram ficar nesse canal. Muitas pessoas entraram, mas saíram. Que só fica nesse canal aqui, meus irmãos, quem gosta da palavra de Deus, quem gosta das coisas certas, do ensinamento certo como ele é quem fica nesse canal. E quem não gosta, meus irmãos, já sai logo fora, né? Eram muitas pessoas que foram embora desse canal. Porque esse canal aqui, meus irmãos, eu falo a palavra de Deus com sinceridade. Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha sinceridade com a palavra dele, o preço que eu tenho pago para conhecer a palavra dele, o esforço. Deus tem visto tudo, né? Então, meus irmãos, eu não gosto de brincar com as coisas de Deus, que nem muitos aí estão brincando e estão enganando multidões, né? Só fica nesse canal quem realmente gosta da verdade. Aqueles que não gostam, meus irmãos, já sai logo, né? Meus irmãos, estava vendo aí. O Júlio César, meus irmãos. Júlio César, Anábia Apocalipse, Regiane Maciel. Todo esse povo aí que se intitula pastores, né? Pastor e pastoras, né? Eu vi todos eles aí, meus irmãos, pregando aqui nesse capítulo 12 de Daniel e o versículo 27. E é uma vergonha para pessoas que se diz ser pastor, que recebeu o dom de Cristo, que ninguém sabe mais do que ele, pregar nesse capítulo errado, que nem eu vi ele pregando, né? Aí depois a Regiane Maciel, depois a Anábia Apocalipse, tudo pregando errado, meus irmãos, nesse capítulo e nesse versículo. Tudo pregando errado, pregando heresias, né? Mas eu quero, meus irmãos, ler esses versículos junto com os irmãos. Pega a sua Bíblia, abra, não é? Eu sei que você que ficou nesse canal é porque você gosta da palavra de Deus. E aqueles que vão ver também pela primeira vez, eu espero que se inscreva no canal. E fique com a verdade, meus irmãos. Não fique com qualquer tipo de ensinamento que está acontecendo por aí, porque muitos parece que não estão interessados. Muitos parece que estão interessados mesmo em ganhar inscrito, visualizações. Meus irmãos, principalmente se o canal estiver monetizado, né? Eu não sei o canal desses três aí se tá monetizado, mas se tiver, meus irmãos estão pregando assim mais pra tirar ali seu dinheirinho, né? Ganhar dinheiro, né? E meus irmãos, o versículo, eles leram Daniel capítulo 12 e o versículo 27. E eles disseram, meus irmãos, que nesse versículo aqui
há 7 anos são divididos 3 anos e 6 meses de paz e 3 anos e 6 meses de tribulação. Veja, meus irmãos, que engano, né? Que engano, porque se houvesse paz, Jesus Cristo era o primeiro a pregar. Quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo de escatologia, né? A gente não vê Jesus falando de paz. É um capítulo com 51 versículos e você não acha nenhum versículo ali Jesus falando de paz. É um livro de escatologia, onde, meus irmãos, só vai haver somente desastre, né? A tribulação é só desastre. Quando o anticristo se manifestar, não vai ter paz, não. Isso aí, meus irmãos, é tropeço na palavra. Às vezes eu fico pensando, já imaginou? Esses 3 aí guiando as ovelhas do Senhor. Às vezes eu fico imaginando. Eu já pensei em sair fora desse YouTube, porque, meus irmãos, eu percebo que as pessoas gostam mais de ir para o lado errado de que ficar com a verdade. Já pensei em sair, né? Mas às vezes eu não me conformo de ver essas pessoas pregando tão errado para os no seu canal, né? Seus canais aí que estão estourados, né? E aí, meus irmãos, eu quero ler aqui eles leram o versículo 27 e eu vou ler o 26, para que a gente entenda melhor. O 26 diz: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado sobre determinar está determinado será derramado sobre o assolador. Meus irmãos, será que essa passagem aqui está falando do anticristo, que nem eles pregam por aí? Será que está falando do anticristo, que nem o pastor Júlio fala, o pastor Júlio, a Nave Apocalipse e a Regina Maciel, meus irmãos? Será que está falando?
Será que está falando do anticristo? Meus irmãos, aqui não está falando do anticristo. Nós bem sabemos que o profeta Daniel, ele foi, meus irmãos, no cativeiro babilônico. Meus irmãos, ele saiu de Israel para a Babilônia, num cativeiro de 70 anos. Bem sabemos que Daniel, ele entendeu nas profecias do profeta Jeremias que o povo de Deus, Israel, ia para a Babilônia ficar ali por 70 anos. Ele entendeu e ele foi buscar a face do Senhor para ver se o povo ia realmente passar 70 anos lá. E aí, quando ele estava jejuando e orando, a palavra disse que ali o anjo de Deus, o Gabriel, começou a voar por cima dele, meus irmãos, e trouxe essa mensagem afirmando que realmente o povo ia ficar 70 anos na Babilônia. E aí a gente vê aqui que uma semana meus irmãos, é equivalente a um ano, né? Uma semana aqui pra gente é uma semana normal, mas para Deus era um ano. E aí o anjo afirma para o Daniel que realmente o povo ficaria 70 semanas na Babilônia, que quer dizer 70 anos. Mas o anjo continua a falar. Ele diz que depois dos 70 anos viria mais 62 semanas. E ali, meus irmãos, apareceria Jesus Cristo pregaria o Evangelho e seria crucificado, seria tirado da terra. A gente vê isso nos dois versículos que eu li, né? Então, meus irmãos, as 62 semanas, o que tem a ver mais as 62 semanas com as 70? Diz assim, meus irmãos. Tirei daqui o livro. Tá vendo para outro livro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, meus irmãos, se eu acho aqui. Não era pra mim ter tirado, mas tirei. Eu tava indo pra outro lugar. E aí, meus irmãos, veja, meus irmãos, que os 62 semanas, ela não tem mais nada a ver com as 70. As 70 semanas é uma coisa. E as 62 já é outra. E aí esses três abençoados aí estão misturando as semanas aí. Diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado
sobre o Assolador. Meus irmãos, essa semana aqui ela não tem nada a ver com as 70 semanas. Não tem nada a ver essa semana aqui com as 70 semanas. Aqui já é as semanas por fora. Ela está por fora das 70 semanas. Porque o anjo primeiro falou de 70 semanas e depois ele deu mais 62. Não tem nada a ver. E se tiver a ver, que eu creio que não, também não está falando de 70, não está falando de 7, não está falando de 7 anos de tribulação que neles estão aí falando. E o que quer dizer então esse versículo 27? O versículo 27, meus irmãos, ele está se referindo a Tito de Roma, emissário de Roma. Depois que Jesus foi tirado, Jesus disse que não ficará aqui pedra sobre pedra. E após ele falar isso, com 70 anos na frente, Tito veio, né, dali de Roma, destruiu o templo, a cidade, e foi tirado o contínuo sacrifício. Meus irmãos, e ele também matou 500.000 de judeus. O versículo 27 está se referindo a Roma e não ao anticristo. Veja, meus irmãos, como esses povos estão pregando a palavra de Deus de maneira errada, não é? Tá faltando mais, meus irmãos, zelo com a palavra de Deus. Tá faltando mais zelo, meus irmãos. Se tivesse 3 anos e 6 meses de paz, o primeiro que tinha falado seria Jesus Cristo. Mas quando a gente lê as escatologia, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, a gente não vê Jesus Cristo falar de paz, mas somente destruição com o anticristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando disser paz e segurança, haverá repetida destruição. Então veja que não vai haver paz. Paz só vai haver quando Jesus, meus irmãos, estiver, meus irmãos, reinando nessa terra por 1000 anos. Aí sim vai ser anos de paz. Mas no período do anticristo não haverá paz. Jesus não falou de paz. Isso aqui é coisa da cabeça do homem. Da cabeça do homem. O anjo está explicando aqui para Daniel sobre a vinda de Roma para destruir Jerusalém. É isso que o anjo está falando. Depois dos 70 anos, o povo voltaria do cativeiro. Com mais 62 semanas, Jesus seria tirado da terra, né? E aí viria o povo do príncipe. Quem é o príncipe? É o rei de Israel. Destruiria a cidade santa, derrubaria o templo, tiraria, meus irmãos, sacrifício de manjares. O anjo está se referindo a isso, não está se referindo à grande tribulação. Meus irmãos, e eles também falam aí sobre o capítulo 12 do Apocalipse, que a mulher ali é Israel, e que vai para o deserto na grande tribulação. Isso é tudo coisa do homem. Quando você lê, me parece que o último versículo ali diz que o dragão foi atrás da mulher, perseguiu a mulher. Para quê? Para tirar a salvação dela, né? Para que ela viesse perder a salvação.
Quando ele viu que não conseguiu, ele foi fazer guerra à semente da mulher, os que guardam a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Aí eu pergunto, e os judeus guardam os ensinamentos de Jesus? Então ali não pode ser, a mulher ali não pode ser Israel. Ali se trata de Maria mesmo. E que o pessoal tudo está levando para o lado do... As pessoas não querem pregar mais assim, literalmente. Estão levando mais para outro lado, né? Então, meus irmãos, fica aí mais esse vídeo. Que vocês meditem bastante. Compartilhe, se inscreva, dê o seu like. Amém? Que Deus assim vos abençoe.